Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar lateral direito português que de repente apareceram notícias na mídia portuguesa que despertam interesse. Tem negociações para ser mais um atleta do Corinthians. Estamos falando de Ricardo Esgaio, 32 anos de idade, jogou os últimos anos pelo Sporting de Lisboa e quem sabe pode ser mais um atleta do Timão. Vamos ver, galera, um monte de coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo, porque isso é muito importante para dar moral para o YouTube continuar mostrando a FBTV, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Ricardo Esgaio na última temporada europeia, temporada 24-25. Lembrando de novo que ele tem 32 anos de idade, 1,72 m, jogou a temporada passada pelo Sporting Lisboa. Vamos lá. 18 jogos, 8 deles como titular, marcou um gol, não deu nenhuma assistência, 3 passes para finalização, 11 cruzamentos e não acertou nenhum deles, mas se acalmem, vamos falar mais detalhadamente sobre a sua característica nos cruzamentos daqui a pouco. Retomou a posse de bola em média 7,8 vezes a cada 90 minutos, ganhou 25% das disputas de bola por cima, acertou 82% dos passes que tentou, tomou 3 cartões amarelos e foi expulso 2 vezes o Ricardo Esgaio na última temporada. Mas um detalhe, essas 2 expulsões, ele estava no banco de reservas, tá bom? Reclamando, não sei o que ele fez, mas ele estava no banco de reservas e foi expulso. Em nenhuma dessas 2 expulsões ele deixou o seu time com um a menos dentro de campo, tá bom? Fiel corintiana, conta pra mim nos comentários do vídeo. Ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador? Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele. O nosso cupom FBScout10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Corinthians, você encontra com desconto, beleza? Bora seguir falando sobre o jogador, pessoal. Seguir falando sobre o atleta português. Que é óbvio que, assim, que na última temporada a gente não tem nem muita margem de observação, né? Sobre o jogador. Ele faz pouquíssimos jogos, fica pouquíssimos minutos em campo. Na temporada 24-25. Ele até começa a temporada 25-26 jogando. Ele participa da Supercopa de Portugal. Agora, que foi dia 31 de julho. Ele joga 5 minutinhos só, mas ele entra na partida. Mas na temporada passada ele praticamente não joga. E assim, como vocês podem ver, ele foi relacionado para a grande maioria dos jogos do Sport na temporada passada. É bem verdade que o time do Sport era forte, foi um time que sobrou bastante no Campeonato Português da temporada passada, mas ele, Ricardo Esgaio, diferentemente de outras temporadas, de todas as outras no passado, ele praticamente não jogou. Desde a temporada 16-17, essa foi a primeira que ele não chega a fazer nem 30 jogos na temporada, tá bom? E será, pessoal, que a parte clínica pode ser uma explicação para ele ter feito tão poucas partidas? Respondo para vocês que não. Né, pessoal? O Ricardo Esgaio não se machuca nessa temporada, inclusive ele é um jogador que pouquíssimo se machuca ao longo da carreira. Lá em 2019, ele teve 2 lesões no joelho, 2 lesões leves também, 24 dias afastado, aí depois mais para frente ele ficou afastado por conta de Covid, até teve uma lesãozinha agora na pré-temporada, mas não chegou a perder partidas oficiais. Por conta disso, tem um jogador que pouquíssimo se lesiona, tá bom? E nós vimos, pessoal, logo no começo do vídeo que ele fez 11 cruzamentos na última temporada e acabou não acertando nenhum. Muitos vão olhar, vão ficar desesperados e falar, pô, mais um lateral desses que chega e não sabe acertar cruzamentos. Mas, pessoal, 11 cruzamentos é muito pouco para a gente observar, uma margem de observação que não dá para a gente concluir absolutamente nada. Então, pensando nisso, eu chamo na tela para vocês verem comigo o mapa de cruzamentos da temporada passada do Ricardo Esgaio, a temporada 23-24, porque aqui sim ele jogou bastante, aqui sim ele fez uma boa quantidade de levantamentos para dentro da área. Continuo dizendo, a gente não pode cravar se um lateral é bom ou ruim só por conta disso, mas já dá para falar um pouco melhor sobre essas características. E no universo de 92 cruzamentos, que foi o que ele fez, ele acertou 29, pessoal, que dá 31%, que é acima da média, tá bom? Normalmente os laterais ficam entre 20% e 25%, que é acertar um cruzamento a cada 4 ou 5 tentativas. 31% é muito pertinho de um acerto a cada 3 tentativas, né, que seriam 33% de acerto. E assim, falando um pouco mais sobre o Ricardo Esgaio na característica, né, não só no acertou ou errou,
Ele é um lateral que raramente se livra da bola a esmo, né? Ele não é aquele lateral que pega na bola rapidamente, levanta a cabeça para jogar para dentro da área. De qualquer jeito, percebo que da intermediária ele praticamente não cruza a bola para dentro da área. Vocês vão perceber caso a negociação se confirme. Ele é um lateral que raramente até levanta a bola para dentro da área. Ele privilegia aqueles cruzamentos rasteiros, cruzamentos rasantes. Normalmente, ele não é um cara extremamente veloz, que tem aquele drible fácil, 1 para 1, que parte para cima do marcador para chegar no fundo. Mas ele é um lateral inteligente, um lateral com boa capacidade de associação, um lateral que ataca bem o corredor no espaço. Ou seja, um bom meia que sabe fazer uma tabela vai encontrar muitas vezes ele em boa condição. O Corinthians hoje não tem centroavantes muito altos, né? Pelo menos aqui no dia que eu estou gravando o vídeo, dia 3 de agosto. Tem mais atacantes que atacam o espaço, como o Yuri Alberto, por exemplo. Ele é um cara que pensa muito nisso, é um cara que dá quase passes, não cruzamentos, né? Bolas rasantes, bolas no ponto futuro. Normalmente é um cara que até chega bastante na linha de fundo. Ele, quando chega ali, ele normalmente dá a bola rasteira, né? Então eu acho que é um lateral que até combina com o que o Corinthians tem hoje para oferecer ali no comando do ataque. Também é um lateral com boa capacidade de associação, não só para 1-2, para chegar no fundo, mas também para associar por dentro, para trabalhar com seus companheiros. Um cara que busca bastante o terço final nos seus passes. Então não é um lateral de muita imposição física, mas é um lateral que pensa o jogo, um cara inteligente, um pouco mais de técnica, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E nessa última temporada ele praticamente não joga, né, pessoal? Então vamos entender se foi uma coisa normal na sua carreira ou se foi uma exceção à regra. Vamos lá. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Esgaio como profissional. Temporada 2021, jogando pelo Sporting Braga. 48 jogos, 46 como titular, 3 gols, 7 assistências. Temporada 21-22, começa sua carreira pelo Sporting Lisboa. 44 jogos, 25 como titular, nenhum gol e 8 assistências. Bastante participação ofensiva, né, pessoal? Vem a temporada 22-23, 38 jogos pelo Sporting, 24 como titular, 1 gol e 3 assistências. A temporada anterior, a 23-24, 47 jogos, 32 como titular, nenhum gol e 4 assistências. Então percebam, pessoal, que essas temporadas com baixa minutagem não são normal na carreira do atleta. É bem verdade que no Sporting ele nunca foi um titular absoluto, né? Mas ele sempre foi uma peça de plantel com mais minutos jogados do que ficando no banco, né? Mesmo não sendo aquele cara que joga os 90 minutos sempre, que começa todas as partidas como titular, e vinha iniciando partidas com bastante frequência no Sporting Braga. Ele foi um jogador bem importante, né? 48 jogos, quase todos titular, 10 participações diretas para gol. Ele normalmente coleciona números interessantes em relação à assistência. Como eu falei, um lateral que tem uma boa batida na bola, um cara que pensa bem na hora de tomar a definição no terço final. Então, é um cara que costuma criar uma boa quantidade de chances de gol. Tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho? Essa possível, né, contratação. Eu tô gravando o vídeo aqui no momento bem embrionário ainda, foi assim que eu vi a notícia. Eu acho que é um lateral que a gente até fica um pouco na dúvida de por que ele tá com a minutagem tão baixa esse ano, né? Porque ele não lesionou, não teve nada. Ele sempre foi um cara que jogou bastante no futebol português. Então, até para te dizer se ele foi bem ou mal na temporada é difícil, porque ele jogou muito pouco, né? Muito pouca sequência de partidas. Mas o Ricardo Gaio, de todas as outras temporadas, com exceção dessa última, eu acho que é um cara que agrega no futebol brasileiro. O tipo de lateral que eu gosto, é um cara inteligente, não é aquele lateral que só tem físico, ele nem tem tanto físico assim, mas é um cara que consegue pensar o jogo, tomar normalmente as melhores decisões no terço final. É um cara equilibrado, que também não deixa muito a desejar na marcação. Então, se for o Ricardo Gaio de toda a sua carreira, com exceção da última temporada, uma boa aposta para o Corinthians. Eu acho um cara que tem potencial para ajudar, claro. Tem aquela questão da adaptação, já vai fazer 33 anos de idade, o nosso calendário, aquela loucura que a gente sabe, mas eu acho que é um cara que pode ajudar o Corinthians, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!